com muito prazer que eu saúdo a cada um e a todos com a paz do Senhor. Eu sou o evangelista Sérgio Tel, superintendente da Escola Dominical das Assembleias de Deus, do setor 39, Parada 15 de Novembro, subordinado ao pastor Domingos Vieira. Bom, eu quero, em primeira instância, agradecer a todos quanto cooperaram para o bom andamento da Escola Dominical desse trimestre. Os professores, a equipe de marketing, a divulgação do trabalho. Tem um professor da Universidade Batista, pastor Robson René, também nos ajudou muito. O apoio do pastor José Domingos, a minha esposa Eva Vilma, e com bastante paciência veio cooperando, né, para que a gente fizesse esse trabalho. Muito bem. Bom, a lição desse trimestre é uma lição muito vasta, exige muito conhecimento bíblico e também secular. E para fazer um resumo dessa envergadura do trimestre, levaria entre 2 a 3 horas para conseguir fazer tecendo boa parte dos detalhes. E como nós estamos fazendo por vídeo, no período resumido, nós vamos subordinar a lição a um tema e então pegar partes que nós gostaríamos de destacar na lição e também algumas situações contemporâneas pelo que o Brasil e o mundo está passando e trazer algum aconselhamento, né, bíblico dentro destas lições. Nós vamos dividir em 2 partes, parte 1 e parte 2. Pois bem, a lição da Escola Dominical do trimestre, né, que fala sobre a raça humana, origem, doutrina e redenção. Então, raça humana, origem, doutrina e redenção. Perfeito? Para a gente gravar. E aí nós vamos subordinar ao tema 3 qualidades do Deus único: sábio, imortal e invisível. Para tanto, nós extraímos essas 3 qualidades dos seguintes versículos. 1 Timóteo 1 e 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém. Romanos 16 e 27. Ao único Deus sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Bom, então, a nossa lição, ela se inicia falando da origem do homem. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, o homem tinha um convívio diário com Deus, vivia mediante o Senhor. Aí, esse primeiro homem foi chamado de Adão. Adão, ele desobedeceu a Deus, quando ele provou da árvore da ciência do bem e do mal. Deus também criou, assim, Eva. Da costela de Adão, Deus criou a Eva. E Deus também mandou que o homem crescesse e frutificasse. Então já vai dando o desenvolvimento da lição. A lição fala sobre a natureza do ser humano, os atributos do ser humano e assim por diante. Então, nós chamamos
Jesus Cristo de o segundo Adão. Por quê? Porque o primeiro Adão entrou o pecado. Através de Jesus, o homem vai chegar à redenção. Então, da costela de Adão saiu Eva. Quando Jesus foi sacrificado na cruz do Calvário e foi pegar uma espada e o transporam, e ele derramou seu sangue, então no seu lado ele foi transposto. E aí então, quando ele entrega ao Pai o seu Espírito, então nasce a igreja. Então da costela de Adão nasceu Eva, saiu Eva. Mas de Jesus saiu a igreja, a sua noiva. Muito bem. Mas Deus, ele criou o homem também e ele fez o homem de corpo, alma e espírito, diferenciando o homem, por exemplo, dos animais. Né? Os animais são diferentes. Existem algumas teorias, por exemplo, de Charles Darwin e Lamarck, que fala sobre o evolucionismo. São teorias que tendenciam que o homem é oriundo do macaco. Mas, na verdade, é assim. Uma das bases dessas teorias de Charles Darwin e Lamarck fala assim, que a girafa ela se alimentava de alimento silvestre por conta ela foi ficando com o pescoço longo. Então, é uma espécie de desenvolvimento, como se fosse um ditado antigo, que a necessidade faz o sapo pular. Né? Então, o homem acaba se desenvolvendo e se adaptando à sua devida região. Por exemplo, os japoneses têm o olho fechado porque eles nasceram na terra do sol nascente. Então, acredita-se assim que vinha o sol, batia na água e espelhava no rosto. Então, as pessoas foram criando o hábito de fechar os olhos. E aí eles ficaram com o olho fechado. Eu trabalhava numa multinacional finlandesa e às vezes a gente tinha contato com alguns finlandeses por ser economista e atuar no planejamento na época, no planejamento estratégico, na garantia da qualidade. Então participávamos de algumas reuniões com os finlandeses. Então lá na Finlândia, que a teoria, que onde tem a lenda do Papai Noel, é um lugar muito frio, muita neve. Então as pessoas são bem brancas, né? A pele é bem branca. Por exemplo, o negro, como no meu caso, o nariz é um pouco avantajado por causa da questão lá da base do ar que não tinha devida qualidade, então foi criando a forma de respirar. Então o homem ele vai se adaptando, né? Vai se adaptando. Não que quer dizer que o homem veio na teoria do macaco, mas a necessidade faz o sapo pular. E assim fomos decorrendo as lições. Então tem um ponto da lição que também ela fala sobre o livre-arbítrio e fala sobre a soberania divina. Né? Então o livre-arbítrio, a grosso modo, é o homem ter a liberdade de tomar decisões. E no caso da soberania divina, colocaria o homem como um ser mais robotizado, mais dominado por Deus. E isso, essa segunda hipótese, trazia a culpabilidade a Deus. Porque se o homem errou ou acertou, Deus é quem é o responsável por isso. E quando nós deixamos a linha do livre-arbítrio, nós somos responsáveis pelos nossos atos, as nossas atitudes. E o que é mais aceito na dialética dos filósofos, Sócrates, Aristóteles, assim por diante, sempre foi debatido isso na humanidade. Então, o que é mais aceito é uma espécie de liberdade condicional. Você consegue sair um pouco, mas você acaba voltando. É como se fosse Jonas. Era para ele ir para uma cidade, então ele foi para uma outra cidade, né? Mas acabou através de um peixe grande ou de uma baleia, ele acabou sendo engolido e foi levado para o local que realmente ele teria que ir, para o local que ele havia sido
designado. Então, todo esse prisma que nós estamos citando nos mostra que existe um Deus sábio, invisível e imortal que acompanha tudo isso. Então, ele acompanhou, criou o homem e assim por diante.
dinheiro tilintar na minha sacolinha, a alma do fiel estará entrando no reino do céu. Muito bem. O capital daquela época, o dinheiro, a economia monetária, ela pertencia ao Estado. Não tinha o dinheiro particular, o dinheiro privado. Não. Tudo pertencia ao Estado. E a pregação da Igreja Católica era que uns nasceram para servir e outros nasceram para ser servidos. Assim era a roda da humanidade, mas o Deus invisível estava lá. Aconteceu que, nesse período da Idade Média, por eu ser economista, a gente tem alguma facilidade no sentido da informação. Então existia um economista, um pensador, que é chamado liberal, que é Adam Smith. Adam Smith, ele defendia o capital privado, particular. Imagine só que, algum tempo atrás, tinha o Fernando Henrique, nosso presidente da República, que ele era chamado neoliberal. Né? Por que ele era chamado neoliberal? Porque ele pegava a empresa estatal e ele privatizava. Então ele fazia com que algo que era do Estado se tornasse privado, se tornasse um capital particular. Então ele é chamado neoliberal porque ele partiu do princípio de Adam Smith, que era o liberalismo econômico, defender o capital privado, o capital particular. Então, até então, todos trabalhavam para o Estado. Né? Então, aconteceu que, na Idade Média, existiu na Inglaterra a reforma. Né? E a reforma que se deu na Inglaterra ocorreu pelo rei Dom Henrique VIII. Dom Henrique VIII, ele rompeu com esse sistema. E ele então casou, fez um casamento lá com Helena de Borgonha, e ele rompeu isso para inserir, para delinear um capital privado, separado do regimento da Igreja Romana e do Estado feudal daquela época. Com essa ocorrência, com esse acontecimento, surgiu, na verdade, a Igreja Anglicana, que então é uma igreja classificada como protestante, que é a igreja dos príncipes, dos reis da Inglaterra. Então, com essa abertura, trouxe algumas mudanças na humanidade. Por quê? Porque a Igreja Católica da época, a Igreja Romana, ela dizia que a ciência era do diabo, a tecnologia era do diabo. E com essa abertura, ocorreu o quê? A Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Então, porque um rei se tornou protestante, por causa dessa reforma, aconteceu que teve a possibilidade do capital privado e da Revolução Industrial ocorrer na Inglaterra, que foi o que aconteceu. E aí, depois disso, teve a oportunidade do mundo de crescer, porque agora ocorreu outras reformas. Por exemplo, a reforma luterana, que já dizia que o justo viverá da fé. Na fé, cada um vai alcançar o que quer. Ninguém vai ter um senhor feudal. A sua fé é que vai conduzir a sua vida, o seu capital. Então, surge então essa economia de capital. Né? E aí começaram as reformas protestantes. Então teve a reforma de Lutero, de Hus, Savonarola, John Knox e assim por diante. Na própria Inglaterra, teve a reforma de John Wesley. Então John Wesley era um pregador da palavra de Deus, muito cheio do Espírito Santo, de forma que os comércios paravam para ouvir os sermões de John Wesley. As fábricas paravam para ouvir os sermões de John Wesley. Então a Inglaterra teve essa base protestante. Tá certo? Então, conta-se na história
né? Grã-Bretanha, Reino Unido, Escócia, Inglaterra e Irlanda do Norte. Que depois das pregações de John Wesley, há cerca de 100 anos posteriores,
Então nós fazemos com que a economia ela dá uma bloqueada, pare. Então a América ela é diferente. Por quê? Porque ela foi criada numa sociedade de uma economia expansionista. Então o Evangelho ele muda uma cultura. No caso, nós temos, por exemplo, nesse comparativo do Brasil e da América. Muito bem. O nosso Deus, ele é também um Deus imortal, né? Um Deus invisível, um Deus sábio, um Deus imortal. Então Jesus, por exemplo, ele se tornou o quê? Um homem perfeito. Por que Jesus é considerado o homem perfeito? Por exemplo, Jesus, ele pagou seus impostos, né? Então ele falou, dai de César o que é de César e de Deus o que é de Deus, né? Então Jesus, o segundo Adão. Adão entra o pecado e através de Jesus, do sacrifício perfeito de Jesus, então o homem tem a sua redenção, né? Como eu já disse, da costela de Adão saiu Eva, da costela de Jesus saiu a igreja, a sua noiva. Muito bem, Jesus ele é o homem perfeito, por quê? Porque Jesus, sendo filho de Deus, se fez filho do homem, para que você, sendo filho do homem, crendo em Jesus, fosse feito o Filho de Deus. Aqui nós vamos encerrar assim a primeira parte da mensagem, né, que foi a nossa promessa, né, de fazer em duas partes o resumo da escola dominical. Então agora nós vamos falar sobre a segunda parte.